E sem bagagem, por favor. Nós temos a capacidade de transformar aquilo que não é naquilo que eu quero que seja. Porém, quase não conseguimos nos transformar naquilo que Deus quer que sejamos. E quando ele fala sobre isso, ele vai falar de um trajeto, ele vai falar de um caminho. A palavra vai dizer que o primeiro caminho, o primeiro momento em que o Senhor prova isso, é quando ele decide obedecer. Eu quero trazer para você 4 caminhos de morte, que se você não passar, você nunca esteve lá. Se você não morreu, você não teve relacionamento com Deus. Amém? Eu quero dizer para você que o propósito, desde que o homem caiu e morreu para a santidade, era o homem morrer para o pecado e renascer para a santidade. E esse trabalho o Senhor necessariamente fez. Desde então, o homem precisa morrer para o pecado e renascer para a santidade. A definição de morte, seja ela de forma literária ou metafórica, é a mesma. Quando se fala de morte, seja ela da forma literária, tanto metaforicamente, ela tem o mesmo sentido. Morte significa desligamento, interrupção definitiva. O que o texto está nos dizendo nesse sentido? É que quando verdadeiramente aquilo que há em você morrer, ele tem que morrer. Não dá para vivermos um evangelho fingindo de morto. É morte. E depois de morrer não tem exumação. Mas o que acontece muitas vezes, querido, é que nós matamos, sim, sepultamos, enterramos, mas dá saudade. Dá saudade. E aí o que fazemos? Nós vamos lá, desenterramos e passamos o resto da vida carregando caixões daquilo que já havia morto e enterrado. Se você matou o seu passado, deixe-o sepultado. Se a velha criatura morreu, não ressuscite. Eu vou abrir um parêntese aqui de uma comparação muito louca. Não se escandalize. Talvez a geração atual não, mas uma geração bem antiga. Eu, por exemplo, fui um cara que me espantei muito com esse filme chamado Cemitério Maldito, aonde a princípio era um cemitério indígena e o gato, que era um animal de estimação da família, morreu atropelado, e a menina entrou em crise, chorava bastante, e o pai, ciente desse cemitério que tinha uma lenda de que aquele que sepultasse lá voltaria, ele foi lá e enterrou o gato. E aí o gato volta, mas o gato não era mais o gato. O gato era endiabrado, meu querido. Depois parece que a mulher dele morre.
E aí ele disse: se funcionou com gato, funciona com a mulher. E ele foi lá e sepultou a mulher nesse cemitério. E quando a mulher voltou, já não era a esposa. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que quando um demônio sai de um corpo, ele vagueia por lugares áridos. Quando retorna, ele encontra a casa adornada. O estado anterior, o estado atual é 7 vezes pior do que o estado anterior. Porque o que você desenterrou está pior do que o que você enterrou. E o Senhor nos convida a ter uma obediência, mas uma obediência que vai nos matar. A palavra vai dizer no Getsemane, Mateus capítulo 26, verso 32 até o 35, vai dizer assim: então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste, até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais diante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Porém, todavia, não seja feita o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Eu quero te convidar para o primeiro lugar de morte, o Getsemane. O Getsemane em si, o ambiente em si, conhecido como jardim de prensa, era um lugar onde as pessoas esmagavam as azeitonas ali, para extrair o azeite delas. O curioso é que o Getsemane, o jardim, ele não foi plantado, ele não foi criado. O jardim nasceu ao redor da prensa. As pessoas levavam as suas safras para aquele lugar, e algumas sementes caíam ao redor, e elas germinavam em um momento de trituração, em um ambiente de esmagamento. Ali o Senhor fazia gerar vida. Por quê, queridos? Porque para nascer e crescer é necessário que a semente primeiro morra, para que você possa ter um relacionamento com o Senhor. A velha criatura tem que morrer. Aqui mais uma vez faz me lembrar quando o apóstolo falou sobre 2 corpos. Ei, o velho homem e a nova criatura não pode existir no mesmo ambiente. Ou é um ou é outro. Ou você é ou você não é. Não tem eu quase sou. Se você usa o quase, então naquele grande dia você quase sobe. E aí você vai ficar na lembrança: eu quase que ia. Só que diferente de outras coisas, não haverá uma segunda chance. Neste momento, o Getsemane representa a morte e o sepultamento da minha própria vontade. Nós precisamos entender que Jesus, o Filho de Deus, agora estava angustiado de morte. Naquele momento, o Senhor sabia tudo o que iria acontecer na vida dele, de toda a dor que ele iria viver, da separação entre ele e o Pai.
e da corrupção do seu próprio corpo, pelo pecado da humanidade sobre ele. Então tudo aquilo que o Senhor Jesus não queria, iria acontecer com ele. Ele é filho de Deus, amém? A palavra vai dizer que ele é o Cordeiro imaculado, amém? Ou seja, limpo. E todo aquele que é limpo não quer se sujar, mas o pecado teria que vir sobre ele, e automaticamente o Pai, quando olhasse para ele, não viria mais tanta pureza. Agora o Pai iria olhar e iria ver o pecado, e o Senhor abomina o pecado, e a ira de Deus iria cair sobre ele. Tudo que ele não queria iria acontecer. E neste momento ele em oração diz: Pai, se possível fosse, passa de mim esta hora, não permita, cria algo. Ele mesmo diz: todas as coisas a ti são possíveis. Essa fala de Jesus, ela é muito pontual. Ele não estava pedindo a alguém que ele talvez acreditasse, ele não estava pedindo por fé, ele estava pedindo por conhecimento. Ele diz: eu lhe conheço, Pai, eu sei que todas as coisas ao Senhor é possível, e sei que pode haver outro meio. Passa de mim essa vontade, aliás, essa hora, passa de mim esse momento, não me permita viver. Mas aí ele conhecia o plano, ele conhecia a ordem, ele conhecia a vontade. E o que ele faz? Ele decide obedecer. Livro de João, capítulo 6, verso 38. Ele vai dizer assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você acha que o Senhor te fez para fazer a sua própria vontade? Você acha que Ele te criou para você fazer tudo o que quer? Você acha que Ele te fez e te salvou para que você fizesse tudo o que você planeja? Não. Ele te comprou para você fazer o que Ele determinar você fazer. Nós temos uma dívida impagável, nós somos eternos devedores, e eternos devedores também são eternos escravos dEle, por amor dEle a nós. Não é a nossa vontade, mas é a vontade dEle. E a própria palavra do Senhor diz: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz, planos de crescimento, planos de vida. Ei, os planos de Deus são melhores. Mas a gente está igual a ideia da mosca e da abelha. Quem conhece aqui a história da mosca e da abelha? A abelha passa a vida toda tentando convencer a mosca de que o mel é melhor. E sempre que a mosca saía de perto da abelha, ela ia para onde tinha que ir. O Senhor passa o tempo todo dizendo: eu sei os planos, eu tenho planos de paz, eu tenho planos bons, eu tenho planos de vida, eu tenho planos de prosperidade, eu tenho planos de fé, eu tenho planos de alegria, de dor, mas de alegria também. Aí você: sim, Senhor, eu entendo, eu sei que seus planos é melhor, mas deixa eu ir para o meu.
Está na hora de sermos abelhas. Está na hora de deixarmos de ser moscas, ei, e ficar sobre a velha criatura. 39 ele vai dizer: e esta é a vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Peraí. Que Ele nos ressuscite no último dia. Só é ressuscitado se nós ainda estamos vivos. Não seremos ressuscitados. Mas quando você morre, aí o Senhor diz: ei, eu vou te ressuscitar, porque você obedeceu, não para a vida, mas para a morte. Agora eu te dou vida de novo. Tudo que o filho viveu e fez foi a obediência a seu pai, ainda que isso lhe levasse à morte, morte de cruz. Gálatas 2:19 vai dizer assim: pois por meio da lei eu morri, para a própria lei, como propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado junto com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ponto. Deixa eu segurar aqui. Quem vive em você? Vamos falar com mais convicção, porque eu senti assim um tremor, né? Assim peraí, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, né? Porque é sentença. Quem vive em você? Os seus atos é a de Cristo? Se Cristo vive em você, então seus atos têm que ser os mesmos atos de... Se não é, então é uma fala falsa. É um desejo. Eu até gostaria que Cristo vivesse em mim, mas não está dando certo. Não estou conseguindo. Eu ocupo muito espaço. Não está cabendo. Por que não? Porque Ele quer tudo direitinho e eu sou desleixado. Olha que a fala diz: porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele vai dizer: e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em... Nós vamos celebrar a ceia, a entrega do corpo, o derramar do sangue. Celebramos, mas validamos, porque não é essa cerimônia que valida. Não, isso só nos traz o que valida é o nosso testemunho fora daqui. O que faz com que ela não seja em vão é o meu comportamento ser igual o de Cristo. A própria palavra vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se os meus atos não são de mansidão nem de humildade, então eu estou aprendendo com quem? Queridos, nós temos tudo. Outro dia nós estávamos debatendo sobre, meu mestre está aqui também, pastor Alfa, e a gente estava discutindo na aula sobre, debatendo, né? Na aula sobre a questão dos erros da igreja do passado. E aí eu falei: se você pega uma folha e coloca todos os erros da igreja do passado numa folha, aí na outra folha você coloca todos os erros da igreja atual,
Aí você pega uma folha e coloca sobre a outra folha, vai dar tudo igual. O curioso é que a gente sabe como a igreja do passado errou. Então o correto era que hoje nós não, mas a gente só está repetindo. Quando não é a idolatria a santos, nós estamos idolatrando a outros, a vivos. Estamos nos dispensando de alguns pecados visíveis, mas os invisíveis nós estamos alimentando, nutrindo. E olha que o bichinho está gordo. Nós precisamos entender que a morte, ela é o desligamento. Paulo decide obedecer e seguir o caminho proposto por Cristo, passando por seu Getsêmani e seguindo o trajeto em obediência para a morte de quem ele era, para somente assim nascer aquele quem Jesus determinava para ele. A questão é que muitas vezes, querido, a obediência do Senhor vai nos matar, e nós somos resistentes, porque nós queremos um Deus que só nos dê paz, mas a definição de paz, o posicionamento, o tempo de paz, só acontece depois de um período de batalha. Não tem paz sem antes não tiver tido uma batalha. Não fuja da batalha, senão você nunca terá paz. Porque a guerra que o Senhor determinou para você viver, você vai viver. A batalha que o Senhor determinou para você atravessar, você vai atravessar. A questão é como você quer atravessar, acompanhado dele ou sozinho. Porque ele diz que estará com você. Ele estará conosco. Romanos capítulo 7, verso 24, 25 vai dizer: miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Para nascer, precisa morrer. O Senhor vai ter um encontro com um homem sábio, doutor da lei, conhecedor de toda a lei, seguidor à risca, mas quando ele tem um encontro com toda a sua vaidade, com todo o seu conhecimento, o Senhor chega para ele e diz: Nicodemos, ei querido, deixa eu te dizer, com toda essa bagagem que tu tem, com todo esse conhecimento que tu tem, eu tenho um ensinamento para te dar. Acredito eu que Nicodemos vai dizer assim, ele vai dizer algo que eu já conheço, porque eu já estudei tudo. Aí o Senhor vai dizer: ei Nicodemos, você precisa nascer de novo. Senhor, e tudo que eu aprendi? Não, você não entendeu. Você precisa nascer de novo. A cuca de Nicodemos quebrou. Ele diz: como assim? Será um homem velho necessário adentrar o ventre da mãe e nascer de novo? Olha a confusão do sábio. O Senhor estava dizendo para Nicodemos: ei cara, tu vai ter que morrer. E aquele que renasce vai ter que passar pelo processo da inocência, da consciência. Toda vez que você morre, o Senhor está dizendo: tu vai começar de novo. Tu vai ter que resetar. Deus está te dando chances para você não perder a viagem.
Deus está dizendo: eu não quero te perder, por isso tu tem que morrer. Eu não quero te perder, por isso tu tem que morrer. Ei, tu não pode perder a viagem, eu estou chegando. Será que você não entende que essa morte é a morte de amor? É uma morte de carinho, é uma morte de zelo. Ele vai dizer: ei, não pode vir com isso para cá. Do jeito que você está, não dá para tu ficar aqui. Então morre, por favor. Obedece para a morte. Depois disso, o Senhor então vai para o seu segundo lugar de morte, por obediência. Mateus capítulo 27, verso 33, 34 vai dizer: então chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. O Gólgota, também conhecido como Monte da Caveira, era um ambiente que ficava fora dos muros da cidade. Porém, da cidade era possível ver o Gólgota, e todo aquele que adentrasse a cidade também via o Gólgota. O Gólgota, junto com a Via Dolorosa, que foi batizada assim, faz parte do mesmo espaço ou do mesmo ambiente de morte. Por quê? Porque tanto o Gólgota como a Via Dolorosa é a morte da nossa ocultação, é a morte do nosso ego, é a morte da nossa vaidade. Por quê? Porque na Via Dolorosa, quanto no Gólgota, você era exposto para a população, você era exposto e todos viam o seu sofrimento, o seu processo. O Senhor Jesus ali, embora ele não necessitasse disso, mas ele estava dizendo para mim e para você, qual seria o trajeto? O trajeto seria doloroso, o trajeto seria exposto, muitas pessoas iriam ver, e ao ver muitas pessoas iriam julgar, mas ele estava dizendo: ei, depois que o seu ego morrer, que a sua vaidade morrer, você não terá mais nenhuma barreira, você não precisará mais se esconder, você não viverá mais nas sombras, porque aquele que outrora viu o seu sofrimento e mangaram e caçoaram de você, vai dizer: ei, ela é forte, ele é forte, eles enfrentaram tudo por obediência ao Senhor. É o processo dele. Jesus não precisava. Ele não tinha pecado oculto. Ele não tinha culpa. Olha a obediência, gente. Ele não precisava. Mas ele disse: eu não vou só dizer para vocês fazerem, eu vou fazer. Eu vou validar o caminho. Eu vou fazer, você não tem nem como errar. Sabe quando você chega novo na empresa, que não sabe operar a máquina, e o funcionário antigo vai lá e assim: olha, assim, assim, assim. Ele não só na teoria, ele te acompanha na prática, ele vai ficando contigo. Então quando você diz assim: Senhor, esse caminho é novo para mim, ele diz assim: não te preocupe, eu já passei, eu estou contigo, eu sei até onde tu suporta, então só vai, segura na mão e vai. Isso me fez lembrar uma música, né, que o pessoal bota muito nos velórios, mas não é nada a ver com isso. Se bem que tem tudo a ver com a ministração, né? Segura na mão de Deus e morre, meu irmão. Segue a laleira, vai no negócio. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou fazer. Ele nunca te escondeu isso. Isso é muito bonito. Você sabe que doeu, amém? Você sabe que foi vergonhoso, humilhante. Ele não te escondeu. Estão te vendendo o evangelho de flores, mas o Senhor sempre mostrou os espinhos.
Ah, Senhor, por que o Senhor não tirou os espinhos? Não, peraí. É essa geração que eu tenho medo. Uma geração que não quer sofrer. Uma geração que não quer quebrar a unha. Uma geração que não quer perder. Um povo que não quer ser mártire, mas acha bonito a atitude de martírio dos outros. Cantamos os mártires, mas não martirizamos nossa própria carne. Não é só sobre cantar, não é só sobre louvar, não é só sobre pregar, é sobre obedecer e morrer. Não é só sobre celebrar cultos. Ei, gente, isso aqui até e às vezes mais bem feito. Não é sobre isso, é sobre quem você é depois disso. Jesus está aqui, amém? Mas Ele está lá também, dizendo: vamos continuar. Vamos continuar. O Espírito Santo disse: eita, depois do culto de hoje a gente vai continuar. E aí você deixa ele no vácuo. Nós precisamos estar no Gólgota também. Nós precisamos passar para o Gólgota. Nós precisamos matar o nosso ego. Eu tenho medo, apóstolo, igreja, dessa geração de filhos, porque, deixa eu te dizer uma coisa, nada contra ser filho, também sou filho, mas às vezes eu preciso despertar mais em mim o espírito de servo do que de filho, porque o de filho é cheio de direito. Ah, o que é do meu pai é meu, eu gasto do jeito que eu quero. Aí o servo diz: não, ele só me deixou para cuidar. Se eu jogar fora, ele vai me cobrar. Aí o filho: não, meu pai tem bastante, vamos papocar tudo. Olha o filho pródigo, é meu. Muitos criticam o que ficou, mas ele continuou cuidando, porque ele tinha também o espírito de servo. O espírito de filho não pode anular o espírito de servo. Também o espírito de servo não anula o espírito de filho, a posição na realidade. Eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso ter o zelo do servo com o direito do filho. Amém? Todos comigo aqui? Estar no Calvário é matar o orgulho e o ego humano. Ninguém obedece para a morte e morre no oculto. Ninguém que obedece para a morte morre no oculto, não. Todo mundo que obedece para a morte morre exposto. As pessoas precisam ver que você morreu. Não é uma morte 007, não é uma morte secreta, é uma morte pública. Quando você aceita Jesus, a orientação é que seja em público. Então, quando você morre exposto, para que as pessoas saibam que você realmente morreu. Para seguir a Jesus e tomar a sua cruz, antes precisamos passar pelo Getsêmani e pelo Gólgota. Jesus foi exposto como transgressor, mas ele mesmo não se justificou, apenas aceitou sem reclamar. Maledicência é um dos nossos males, né? A gente reclama de tudo.
A gente reclama demais. Reclama porque você reclama quando está na batalha, porque está tudo difícil. Quando a batalha acaba, você reclama porque está um tédio. Nada acontece. Está chato. O Espírito Santo chega assim, volta logo. Né? É um negócio muito... Não acontece nada na minha vida. Sabe, está tudo... Aí quando vem a pena, não, acontece tudo de uma vez. Aí você não sabe o que você quer. Acumula, né? É um negócio muito doido. Mas Jesus passa pelo Gólgota porque ele se expõe. E o terceiro lugar de obediência, de morte, está em 1 Pedro 2, 21, 24. Que ele vai dizer assim: para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus... Oh Jesus, é Bíblia, gente. Não fui eu que quis fazer uma filosofia, não, é daqui, ó. Para essa obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos, ou seja, você tem um legado. Só que quando nós falamos de legado, nós pensamos o quê? Céu. Só que antes do céu tem terra. E o que o Senhor disse que na terra teríamos? Pronto. É só juntar a conta que bate, né? Liga, tchuc, tchuc, e vai. A questão é que a gente faz aquelas tarefas de ligar. Aí quando a gente pega aqui, é que vê que onde vai parar e faz assim, aí circula, acaba o papel, tu vai ter que ligar em alguma coisa, então não tem para onde. Aí ele vai dizer assim: ele não cometeu pecado, aí ele diz, perdão, este exemplo, né, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, dirá nós. Ele não cometeu, mas fez, viveu, passou. Então quem precisa fazer isso mesmo? Nós, que pecamos todos os dias. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos em seus ombros, corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fostes curados. Primeiro, você tem um legado. Segundo, você tem um exemplo. Terceiro, você tem passos a seguir. Se fosse para o sucesso, você correria. Mas como é para a morte, você diz: vou nada. Vou não. Mas quer viver. O curioso é que nós queremos herdar o céu, mas não queremos morrer para ir para ele. O interessante é que nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos obedecer para recebê-las. A gente costuma brincar que a situação está tão complicada que o poste está fazendo xixi no cachorro, ainda late, porque a gente está com esses pensamentos muito doidos. Nós somos os servos e queremos que o Senhor nos sirva. Nós somos os pecadores, mas queremos que o santo morra por nós. Como assim, gente? A igreja precisa entender qual é o seu papel.
E o cristão precisa entender que a partir do momento em que ele entregou a sua vida para Cristo, não é mais a sua vontade, você entregou. Se você soubesse administrar a sua vida, você não entregava, você vivia sozinho. Mas se você relembrar um pouco, todas as vezes que você tentou fazer sozinho, você só fez porcaria. E aí você entrega e toma de volta. E depois que você dá a sua vida para Jesus e toma de volta, isso é roubo. Porque o Senhor não brinca de receber. Se você brinca de dar, não entre nessa brincadeira. Ele vai cobrar o que você entregou para Ele, assim como Ele também vai entregar o que Ele entregou para você. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Ainda sabendo de tudo o que iria passar, ele não voltou atrás. Em obediência suportou todo o processo de negação, exposição e humilhação, processo de dor e flagelo. A obediência que mata é a mesma que te fortalece. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8 vai dizer assim: tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência, até onde? Morte de quê? Se Ele mandou você assumir a cruz, é porque antes de assumir a cruz, você tinha que passar pelo Getsêmani, pela via dolorosa, pelo Gólgota, até chegar à cruz. Ainda dá tempo de começar esse caminho. Acabou? Não. Ele viveu tudo que o Pai descreveu para ele. E nós? Estamos vivendo o que o Pai descreveu para nós? Mateus 10, 38 e 39 vai dizer assim: e aquele que não tomar a sua cruz e não me segue, também não é digno. Peraí, vamos recapitular. Aquele que não assumir a sua cruz e não segue, não é digno dele. Você está entendendo? Quem encontra a sua vida e a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a achará. Queridos, mais uma vez o Senhor está dizendo: sem cruz não tem Cristo. Se quer Cristo, tem que ter. Não dá para ter um só. Faz parte do pacote. Último ambiente de obediência e morte. Lucas 24 vai dizer o seguinte: 24:1. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que havia preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo de Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam com a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e neste momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. O sepulcro
aponta para um estado determinante de restauração. Um ato decisivo, quando não se requer de volta. Tudo aquilo que é morto tem que ser sepultado. Quando você sepulta os seus pecados, quando você sepulta a sua velha criatura, quando você sepulta as suas falhas, vai ter um tempo de processo, mas no final do tempo do processo, o Senhor a ressuscitará, e aquele que foi morto não mais será o mesmo, porque quando Maria tem um encontro com ele, ele diz: não me detenha, porque eu ainda não subi ao Pai. O corpo não era mais o mesmo, não havia mais marcas, não havia mais sofrimento, não havia mais dores. Em Romanos capítulo 6, vai dizer: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Não, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, e deste modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Com toda a certeza seremos também na semelhança da sua, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para quem nunca mais viesse a servir ao pecado, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. O texto vai falar em dois tempos: no tempo presente e de um tempo futuro. Por quê, queridos? Porque a eternidade não é depois que você morre, a eternidade é aqui. Nós precisamos viver a eternidade agora. Nós precisamos viver a santidade agora. Nós precisamos viver esta ressurreição agora. Porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos, mas o Senhor nos resgatou. Então eu preciso viver como um ser ressuscitado. Amém? João capítulo 12, verso 24 vai dizer: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele. Lembra que eu falei para você que não mais vivo eu, mas Cristo vive em? É porque você tem uma companhia. Mas se você não morrer, o grão vai viver, você vai viver. Mas se morrer, vai produzir frutos. Quem quer produzir frutos? Quem quer crescer como uma árvore frondosa? Oh, aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não tinha pecado, meu querido. Aquilo que foi sepultado por obediência não deve ser exumado. Jesus não tinha nenhum pecado para suportar, mas se fez maldito para mostrar que por obediência se morre, para ressuscitar uma nova criatura. Fica de pé. Aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias.
A ordem do Senhor, ela é contínua, ela não cessa. A ordem do Senhor, ela não perde validade, ela se renova a cada dia. E a ordem de Lucas 9 ecoa nos dias de hoje. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos morrer. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender que o caminho do céu é o caminho da cruz. E o caminho da cruz, ele está acoplado ao Getsêmani, ao Gólgota e adicionado ao sepulcro. Não tem como alcançar os céus sem seguir esse caminho. E esse caminho não é no mundo espiritual, não. Ele é aqui, nesta terra, neste momento, no dia de hoje, foi no dia de ontem e será no dia de amanhã continuamente. Nós precisamos todos os dias, visitar um desses lugares. E se possível for, todos eles. Todos eles. Porque todos os dias eu preciso matar o meu ego. Todos os dias eu preciso matar no Getsêmani a minha vontade. Todos os dias eu preciso matar o corpo na velha cruz. Porque eu preciso sepultar. Eu tenho a necessidade de renascer para Cristo. Se você entende isso, se você entendeu que estava desviando desses caminhos, se você entendeu que estava evitando esses caminhos, hoje nós vamos celebrar, como eu disse. Hoje nós vamos celebrar a entrega do corpo e do sangue. Este corpo e este sangue que Ele entregou por nós. A palavra vai dizer que Ele pegou o pão, partiu e disse, não estou celebrando a ceia não, viu? Ainda não. E disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Fazei isso em memória, fazei o quê? Cear? Não. Rasgar-se. Rasgar o próprio corpo. O que ele fez foi rasgar o corpo e dividiu. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Do jeito que ele fez, façamos hoje. Venha entregar o seu corpo, venha entregar o seu sangue, venha se entregar verdadeiramente a Ele. Amém?